na parte de quarta-feira, sempre atentos à sua aliança. Abra sua Bíblia agora em Salmos 94, vamos ver o Salmo 94 e o verso 14. Leia comigo. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Essa é uma certeza que Deus está dando. Ele não rejeitará o seu povo. O seu povo pecou, o seu povo o abandonou, o seu povo se afastou dos caminhos, deixou de guardar os mandamentos de Deus, mas o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Meu querido irmão, esta é uma segurança de que, quando você peca, Deus não abandona você. Quando você cai, Ele estende a mão para levantar você. Ele não abandona a sua herança. E lemos também em Salmo 105, o Salmo 105, vamos ler o verso 7 até o verso 10. Salmo 105, verso 7 até o verso 10. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Este salmo está fazendo-nos lembrar que Deus não se esquece. Ele não abandonou aqueles juramentos que ele fez para Abraão, para Isaque, para Jacó. Ele lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. O Israel literal, ele renovou este concerto com Israel literal, mas ele renovou este concerto com Israel espiritual do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, todos os que abraçam a Jesus como Salvador, eles fazem parte do Israel espiritual de Deus. E no juízo celestial, Jesus Cristo honrará a promessa do Pai de salvar, de não desamparar, de não abandonar aqueles que ele escolheu. Abra sua Bíblia aqui em Daniel capítulo 7, o verso 22. Daniel capítulo 7, o verso 22, traz novamente o cenário do juízo celestial. Daniel 7, vamos ler primeiramente o verso 9 e o verso 10. Aqui está a cena do juízo celestial. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, o Deus Pai, se assentou e o seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã e o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está mostrando o cenário do juízo celestial. Este cenário se aplica àquilo que aconteceu em 1844, no final dos 2.300 anos de Daniel 8:14, quando iniciou-se o juízo celestial, que é processado em 7 fases. O Pai está sentado sobre o trono como juiz, mas ele não pode julgar. Lembre-se que ele tem um livro selado nas mãos, mas não pode abrir. Então vem o leão da tribo de Judá para tomar o livro da mão do Pai e abrir o livro e efetuar o juízo celestial. É exatamente este cenário que está aqui em Daniel 7, e agora você lê o verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Isso aconteceu em 1844, quando Jesus Cristo, Filho do Homem, veio ao Pai no Santíssimo para receber o livro selado com 7 selos e iniciar o juízo. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. E agora leia também o verso 22. Daniel 7, verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo,
e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O juízo foi dado aos santos do Altíssimo, porque Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, ele toma o livro selado das mãos do Pai e começa o processo do juízo celestial a favor dos santos do Altíssimo. O juízo celestial existe a favor dos santos, para a salvação dos santos, porque o nome do Pai, o caráter do Pai, a santa lei dos 10 mandamentos do nosso Pai, a lei de Deus é exaltada na vida dos santos do Altíssimo, porque você tem a lei de Deus escrita na sua mente pelo Espírito Santo e você tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Todos os comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, tendo a lei de Deus inscrita na nossa mente, no nosso coração, nós exaltamos a Deus obedecendo os mandamentos de Deus. Por isso, no juízo celestial, o nome do Pai será exaltado, sua lei será exaltada e o juízo é feito a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino da glória será estabelecido. E nós, e Jesus Cristo, vamos reinar para todo o sempre. Meu querido irmão, aqui está o Salmo 105, mostra a fidelidade do Senhor à sua aliança na história de Israel. Por isso vale a pena ler o Salmo 105. Vamos ler juntos o Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Nós vivemos na terra para glorificar o nosso Pai, salmodiar, exaltar, anunciar a sua glória para o mundo todo. Verso 3, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, não é de vez em quando, continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão. Deus se lembra do concerto que ele fez com Abraão. E nós somos filhos de Abraão porque fomos gerados pelo Espírito Santo. Em Cristo Jesus, nós somos descendência de Abraão. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Naquele tempo a promessa era a terra de Canaã, hoje a promessa é a Canaã celestial, a nova terra e o novo céu. Verso 12, quando eram poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Queridos, quando fala aqui, não toqueis nos meus ungidos, está falando do povo de Israel, escolhido. Mas no Novo Testamento, os ungidos do Senhor são os comprados pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, são ungidos do Senhor. Portanto, quando você lê Salmo 105, verso 15, não toqueis nos meus ungidos, inclua-se entre os ungidos do Senhor, porque você é a menina dos olhos de Deus. Não maltrateis os seus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José. Deus proveu a salvação para Israel no Egito através de José. José é um símbolo de Jesus Cristo. Deus proveu salvação para você, pecador e pecadora, através de Jesus Cristo.
Assim como José foi libertador e foi provedor no Egito, assim Jesus Cristo é libertador. Jesus Cristo é provedor seu e meu. Tudo aquilo que foi prometido para o Israel literal é prometido para o Israel espiritual. Os que fazem parte do Israel espiritual são os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Que bênçãos temos em Jesus! Todas as bênçãos prometidas a Israel, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isto mostra que as promessas do Antigo Testamento se aplicam também a você, exatamente como diz Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, vamos ver o verso 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por isso, a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó é feita a você. Porque em Jesus Cristo você também é descendência de Abraão. Aleluia, aleluia. Esse Deus que não esqueceu das promessas, dos juramentos feitos a Abraão, Isaque e Jacó, não se esquece de você, meu irmão. Você é menino dos olhos de Deus. Aleluia.